Hoje nós vamos falar um pouco sobre igreja. O que é igreja? Não é? Aí o Senhor Jesus nos dá uma qualificação fantástica. A igreja dele, que é a igreja onde se reúnem todos os santos convertidos, né, convertidos pelo poder do Evangelho, através de seu sangue. Nós continuamos pecadores, mas quando a gente se encontra com Jesus, a gente deixa de ser pequeiros, continuamos pecadores, porque a natureza humana está em nós ainda. É uma luta para se tornar santo, com a natureza mais divina, mais parecida com a do Senhor Jesus. Não é fácil. Quando Jesus reuniu a sua igreja, ele percebeu as falhas que tinha, porque as pessoas que estavam formando aquela igreja tinham falhas. Não é verdade? Moisés, quando trouxe o povo de Deus, veio o povo de Deus e veio gente misturado. Não é? Porque também queriam sair da opressão de lá. Trouxe os que criam em Deus e trouxe também aqueles que duvidavam. Você imagina, só homens, me façam lembrar, 600 homens, né? Fora homens, mulheres, fora crianças, mulheres, digamos aí, multiplicando por 3, dá 1.800, 1.800.000, quase 2 milhões, né? E depois vai nascendo criança na estrada da vida. 40 anos nasceu muita gente. Deus pediu para trazer o seu povo. Mas o seu povo também é desobediente. Já começou lá no jardim. Né? A desobediência começa lá no jardim. E a obediência começa no jardim também, recomeça. A desobediência por Adão e a obediência no jardim por Jesus, lá no Getsemane. Uma luta enorme, né? E aí ele forma a sua igreja, explicando, dizendo que ia ser uma igreja. A gente olha a Bíblia, fatos, né, de pessoas que vão à presença de Deus para prestar cultos. Lembra a história de Ló? Ló ou Jó? Jó, né? De Jó. Jó, desculpa. A pessoa de Jó. Os santos estavam lá na presença de Deus para cultuar Deus e, né, prestar contas. Quem estava lá? Com o povo de Deus, misturado. Entrão. Não é não? Entra sem pedir licença, invade sem pedir licença. É ou não é? Ele não invade na sua vida, não? Invade. Você tem que estar o tempo todo em oração para você ser bloqueado, né, pela armadura. E Paulo fala sobre isso, né? Se vistam da armadura de Deus. Toda a armadura, porque a vida é uma guerra espiritual. O que é igreja? Pessoas juntas, convertidas para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para reconhecer que Jesus é o Senhor. Não é? Aí Jesus, pela bondade e a misericórdia dele, nos chama de noiva. A minha noiva. Não é verdade? A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Agora imagina, de vez em quando eu falo sobre isso. O perfeito vai casar com o imperfeito. É ou não é? Porém, o perfeito vai aperfeiçoar o imperfeito. O santo vai casar-se com os pecadores. É ou não é? Jesus com a igreja. Cheio de pecadores. Mas uma igreja agora lavada, purificada, santificada pelo sangue de Jesus. A convivência com Jesus nos purifica. O relacionamento da noiva com o noivo perfeito se torna perfeito porque o noivo o aperfeiçoou pelo seu sangue. Esse noivo tem poder de aperfeiçoar aqueles que realmente creem no nome dele. A igreja é um conjunto de pessoas. Claro que no meio da igreja entra todo tipo de gente. Um exemplo, no templo aqui. O templo é aberto para entrar todo e qualquer tipo de pessoas. E não ser
recusada. De todas as espécies. Diz a Bíblia, gregos, gentios, né? Ou hebreus, ou judeus, ou brasileiros, todos que chegarem à presença de Deus podem se tornar a igreja de Cristo. Aí a morte de Jesus, o sangue de Jesus, a ressurreição de Jesus vai nos purifica, nos salva, paga a nossa escravidão, tira a gente do pecado, diz agora você vai ser minha igreja para servir, para adorar ao Deus que lhe fez. Esse é o propósito. Adoração ao Deus que lhe fez. Mas no meio da igreja tem pessoas que entram e não são igreja. Nós precisamos entender isso. Na igreja do Senhor Jesus, também entra pessoas que não é igreja. Deus olha e vê no meio daquele seu povo algo estranho. Uma pessoa estranha. O que você está fazendo aqui que você não me adora? O que você está fazendo aqui se você não me serve? O que você está fazendo aqui? Por quê? Qual é a intenção? A intenção que eu estou aqui, disse o rapaz, ou aquele sujeito, a intenção que eu estou aqui é para ver os seus santos. Para nos vigiar, assim como Jesus está no meio da igreja, abençoando, o inimigo está no meio, entra no meio da igreja para acusar. O que você está fazendo aqui? De onde você vem? Estava rodeando a terra, e no meio da terra encontrei o seu servo. Aí Deus diz o quê? Meu servo justo. Está falando de quem? De Jó? Ele é justo. Justo nada. Aí lá vem o acusador. Começa a colocar defeitos. Começa a colocar dúvidas. Lá no jardim, ele começa a botar defeitos. Lá ele começa a mentir. Lá ele começa a acusar. E a acusar o próprio Deus. Olha, quando ele acusa o Jó, homem justo, está acusando Deus. É ou não é? Paulo, por que me persegue? Se você persegue a igreja, está me perseguindo. Se você acusa a igreja, você está acusando Deus. É ou não é, irmãos? Palavra de Deus. Livro. Abra sua Bíblia. No livro da carta de João. Terceira epístola de João. A partir do verso 1. Vamos ler um pouco esse texto. João, servo de Deus, apóstolo, humilde, ele tinha tudo para se declarar: eu sou todo-poderoso, eu sou bom. Mesmo que ele não dissesse que era o todo-poderoso, mas ele ia dizer assim: eu sou melhor que vocês. Eu fui para os céus. Conversei, Deus me revelou o segredo dele, não revelou a vocês. Olha que Jesus tinha revelado muita coisa aos apóstolos, não é? Muitas coisas, ensinou muitas coisas. Mas João tinha tudo para dizer bem assim: eu sou melhor do que os outros. É ou não é? Segredos do fim dos tempos, ações de Deus sobre sua igreja, sobre o povo de Deus e sobre a terra. Deus revela a um homem pecador, miserável como nós, e ele poderia dizer assim: eu sou o melhor de todos. Eu é que sou o apóstolo que deveria... Ele não disse isso, estou dizendo que ele poderia dizer. Eu é que deveria ser o pai da igreja, o fundador da igreja. É ou não é? Mas ele começa essa carta dizendo: eu sou apenas um presbítero. Uma pessoa que serve. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para satisfazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para que a igreja de Cristo avance, cresça.
Eu estou aqui para que a igreja de Cristo seja fortalecida através da minha ação, do meu testemunho, do meu serviço, tudo isso. Presbítero é uma pessoa que está à disposição do trabalho na igreja, de servir. É semelhante a um diácono. Ao invés dele dizer, eu sou apóstolo que subi aos céus, tive contato com o Pai, vi os salvos, vi o livro da vida que foi lido pelo Cordeiro, não foi isso? Então ele tinha tudo para dizer, eu sou melhor do que qualquer crente. Aí ele começa essa carta, o presbítero. Aí ele começa escrevendo para um irmão na igreja, abençoando o irmão, orando por ele, orientando ele, ouvindo as palavras dele, vendo como era que aquela igreja em que Gaio era um dos líderes, estava ali, provavelmente uma das igrejas lá da Ásia, provavelmente. Ele escreve para esse homem, porque este homem estava passando dificuldades na igreja. Por quê? Porque a igreja é feita de homens. Vamos lendo o texto para observar? Aí a gente olha assim, meu Senhor, não me faça e não me deixe ser, me faça ser um Gaio na vida. Eu peço a Deus, me faça ser um Gaio na vida, Senhor. E olha que Gaio não tem tanta expressão na Bíblia, né? Mas nesse momento ele tem um valor. Ele é valorizado. Aí nós vamos ver nessa carta 3 tipos de crente na igreja. Eu tenho falado sobre 3 tipos, ou pelo menos um tipo, já falei, um tipo de apóstolo no apostolado. Não é? Mas Deus tinha 3 tipos de apóstolo. O briguento, o que queria resolver tudo na foice, na espada, no muque, no braço, na conversa, na palavra mais alta do que os outros. Né? Estava na igreja de Jesus. Jesus formando a igreja, tinha esse homem lá. Tinha o Judas, que vinha para o ministério de Jesus, ouvia Jesus, mas estava comunado com o mundo lá fora. Com Jesus era uma coisa, lá fora era outra. Com Jesus ele estava dizendo, é assim mesmo. Concordo. Lá fora estava dizendo, como é que a gente vai pegar o seu líder espiritual? O seu líder espiritual está mexendo conosco. Como é que a gente pega ele? Você está todo dia lá na igreja com ele. Não era ou não era? Pequeno grupo de oração de Jesus? Era um pequeno grupo de 12. Pequeno grupo. No meio desse pequeno grupo tinha Judas. Não quis entender a mensagem do evangelho. Atrapalhou. Ladrão dentro da igreja de Jesus. Ladrão. Está lá no texto. Metia a mão no tesouro. Ladrão. Provavelmente mentiroso. Porque quando uma pessoa faz isso, mente. Com Jesus é uma coisa. Mas lá fora é outra. Tipo de crente. Jesus veio mudar essas pessoas. O Espírito Santo está aqui para mudar essas pessoas. Dando oportunidade. E por que fica, pastor? Porque tem que ter oportunidade. Todos têm que ter oportunidade. Para que ninguém diga, olha, não deixaram eu entrar na igreja. Não deixaram eu ouvir o evangelho. Interessante que a maioria, né, dos apóstolos foram chamados. Está escrito lá, né? Chama fulano, venha, né? Deixa tudo e me siga. A gente não vê muito, não vê a história de Judas. Como é que ele entrou ali naquele negócio? É ou não é? Procurem saber o chamado de Judas. Mas ele entrou. Por quê? Está aberto para todos. A salvação é para todos. A conversão é para todos. A santificação é para todos. Não é para alguns. É para todos. Aí Paulo escreve a uma igreja com um problema. E só tem problema aqui? Ou aqui não tem problema? Mas tem problema na igreja bíblica.
para mostrar as verdades. O que eu acho lindo da Bíblia é ela que não engana os problemas. Expõe. Expôs Judas, expôs Pedro, expôs aquele que estava ali dizendo assim, não acredito. Tudo que ele está dizendo, não acredito. Que conversa. Vai ressuscitar nada. Que história. Vai morrer na cruz, vai ressuscitar. Tem ou não tem? Tem. Acontece isso. Você fala a palavra de Deus divina, lê a Bíblia e a pessoa diz assim, mas isso aqui não. Quando eu era professor de escola dominical numa igreja, aqui na cidade, a classe era classe para os interessados na Bíblia. Não era para os membros da igreja. Não tinha um membro da igreja. Uma classe de mais de 15 pessoas. Médico, advogado, enfermeira, juiz, tinha 2 ou 3 advogados, juiz, juíza, a turma da pesada, que conhecia. Eu ensinava ali a palavra de Deus e ela dizia bem assim, a juíza dizia bem assim, professor, está vendo que eu não acredito nisso aqui? Agora, você imagina você ser professor de uma classe de incrédulos, faz perguntas dentro do contexto bíblico, agora você imagina o incrédulo. Aí dá vontade de dizer bem assim, e por que você está aqui? Está fazendo o quê? Não é assim? Jesus pergunta a Judas, Judas, o que é que você está fazendo aqui, se você é ladrão? Tomé, o que você está fazendo aqui se você não crer no que vai acontecer? Pedro, o que você está fazendo aqui que você só traz confusão? Quer ser melhor que todo mundo? Deixa comigo, que eu resolvo. Não era assim que ele dizia? A igreja é assim, irmãos. Cheia de falhas. Para ser aperfeiçoada pelo sangue de Jesus. Pela ressurreição. Pela cruz. Quem não passar pela cruz, sinto muito. Não sou eu não, é a Bíblia que diz. Tem que passar pela cruz. A cruz é o significado de você entregar seus pecados naquele que está na cruz, recebendo os seus pecados, suas falhas, seus defeitos, suas zangas, seus eus. Agora imagina, nessa igreja do Senhor Jesus, tinha um que encostava, de vez em quando encostava a cabeça no ombro de Jesus. Olha lá o puxa-saco. Aquilo ali é o puxa-saco de Jesus. Aquilo ali, basta Jesus chegar, ele se encosta, não deixa nem a gente chegar lá. É o babão, expressão cearense, né? O babão. Irmãos, como é difícil ser uma igreja. Mas como é precioso. Quem é o Senhor da igreja é Jesus, que conserta tudo isso. Ele conserta todas as nossas falhas. A não ser que você não deixe. O inimigo que entrou ali para ver a vida de Jó, ele não queria conserto, ele queria acusações, ele queria destruição, ele queria acabar com a vida do crente que era justo, santo, gostava de orar, orava por ele, orava pela esposa, orava pelos seus filhos, para que seus filhos não pecassem, já se antecipavam. Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos, se eles pecarem, perdoa. E Deus disse, esse homem é justo. O que o diabo faz? Ele é justo porque ele tem tudo. Ele é crente porque ele tem dinheiro. Ele é crente porque, coitado, não tem para onde ir, vai ser crente. Então tem essas acusações. E nós aqui, como igreja do Senhor Jesus, aí agora imagina o inimigo. Olha, Jesus vai casar com a igreja cheia de pecado. É uma verdade ou não é? E se eu puder tirar alguém de lá, eu tiro. É ou não é? E luta e faz tudo para tirar alguém do casamento da sua igreja com Jesus. Gaio, a quem eu amo. Nós aprendemos isso com amor.
O que é amor? É reconhecer que o outro é falho. O que é amor? É reconhecer que o outro é pecador. Tem gente que é pecador porque peca por inocência. A Bíblia diz isso. Mas tem gente que é pecador porque gosta de pecar. Se sente bem. Está numa boa. Agora eu vou dizer, se você gosta de pecar, conhece a palavra, irmãos, cuidado, porque você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Purificado. E Jesus lhe convida para isso. E Jesus é para isso, não é para outras coisas. Ele não veio para os bons. Ele veio para os ruins, os desgraçados, miseráveis. Ninguém merece nada dele. Por isso que chama a graça de Deus. Paulo, basta minha graça para a sua vida. Você quer o quê? Quer ver numa boa? Não, Paulo, é minha graça. Pedro, agora você é um novo homem. Agora você vai cuidar das... Cuida, você não vai mais bater em ninguém, Pedro. Você vai cuidar. O que é cuidar? Amar. Suportar. Não é fácil suportar. Mas se a gente ama, suporta. É ou não é? Seu marido cheio de defeito. Sua esposa cheia de defeitos. Mas se você ama, supera todos os defeitos. Vive 40, 50 anos, 60 anos, não é não? E ainda dizer, olha, eu não quero perder meu velhinho. Cheio de defeito. Não é verdade? 30 anos, 40, 50 anos vivendo juntos. Cada defeito que você diz, não vou ficar mais com ele ou com ela. É ou não é? Mas por amor, você ajuda aquela pessoa a superar. E seu amor é tão grande que suas falhas são esquecidas, limpas, né? Ou elas não têm poder sobre a sua bondade e o amor. Gaio, a quem eu amo, na verdade. Vai dizendo mais um pouco. Amado acima de tudo. Eu faço votos por sua prosperidade. Ele está distante. Provavelmente Paulo estava em Éfeso. Isso ali no ano 90. Escreve. Agora é Paulo escrevendo, dizendo que ama outra pessoa. Imagina. E reconhecendo o valor que aquele homem que estava na igreja, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade. Então Gaio era um homem próspero. E Deus dá prosperidade a todos. A todos quanto? Sobre o dízimo, vou falar agora sobre o dízimo, rapidinho. O que é que diz lá em Malaquias 3? 10, né? Que aquele homem que estava na igreja, trazei todos os dízimos na casa do Senhor e fazei prova de mim. O seu dinheiro não vale nada. Diante de Deus não vale nada. Não compra nada. Mas ele diz, fazei prova, porque o seu dinheiro não é o que está vendo, é o resultado do trabalho, do seu esforço, do seu suor, do seu tempo, 8 horas, 12 horas no trabalho. Nós temos um irmão aqui que sai 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai para um ponto de ônibus para pegar o trabalho, ainda enfrenta, é motorista de ônibus, enfrenta abuso, enfrenta desrespeito, afronta, não é? Mas é o fruto do trabalho dele, o salário. E ele, por amor, pode ser ele, pode ser você, eu citei essa pessoa. O que é trabalho, o que é resultado? O resultado do seu trabalho é você chega, Senhor, eu estou entregando aqui. Deus não está olhando a quantidade, não. Porque a nossa quantidade não vale nada para Ele. Ele está olhando o seu coração. O seu amor pela obra. Deus, olha, um pouquinho de mim está aqui, para que a sua obra expanda, para que a sua obra vá, para que eu faça parte do teu reino. Acima de tudo, faço votos pela prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Oh Deus, esse crente é daqueles, não vou dizer essa palavra porque não é legal, mas é legal. Ô crente legal, eu queria ter vários Gaios
aqui. Ah, gostaria. Com certeza. Eu dormiria todas as noites mais de 8 horas. Por quê? Pessoa que ama a obra, que faz por amor, e faz e é próspero. E aí ele diz, eu peço a Deus que a sua saúde seja constante, uma saúde, um homem saudável, para produzir mais e mais na obra do Senhor. Irmãos, essa nossa estada aqui é rápida, é fulminante. Um dia desse eu era menino, cabeça de franjinha. Um dia desse eu cheguei aqui, cabelo como o quê? Preto, né? Cabelo pretinho. Ah, tá tudo caindo, tá branco, né? Aí eu ganhei um shampoo. Meu Senhor. Quando for dar um shampoo, alguém pergunte, olha, você gosta de shampoo? Se for dar para o pastor, pastor, o senhor gosta de shampoo? Eu vou dizer bem assim, qual é a marca dele, né? O shampoo fez meu cabelo ficar cor-de-rosa. Eu chegava aqui na igreja, os irmãos, pastor, o seu cabelo está cor-de-rosa. Eu disse, é a luz, reflexo da luz. Lá no colégio, os meninos, pastor, por que seu cabelo está azul? Aí pronto, aí que foi que baralhou minha cabeça. Ou é rosa ou é azul. A vida da gente é assim, cheia de coisas interessantes. Igreja cheia de coisas interessantes. Gente boa como Gaio. Passe mais adiante agora. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho. Quer dizer, a igreja que saiu lá onde Gaio estava foi fofocar a Paulo, mas fofocar coisas santas, não é fofoca. Disse, olha Paulo, aquele homem que lidera a igreja, ele é crente. O que ele fala, ele faz. Ele tem prazer no evangelho. Ele tem prazer em dizer que é crente. Irmãos, o negócio está tão difícil. Ser crente vixe. Porque tem muita gente que não é crente. Está na igreja. Para ter a oportunidade de se converter. É a oportunidade de se converter. Jesus deu a oportunidade de ajudas. Olha, Jesus, todo mundo estava na reunião, lá orando depois da morte de Jesus, os apóstolos, com medo e orando, as duas coisas, ser humano como nós. Aí as mulheres dizem, olha, Jesus ressuscitou. Aí Pedro vai lá, mas outro corre, vai lá e diz, Jesus ressuscitou. Mas não estava lá o rapaz, o duvidoso, quem era? Tomé. Não estava lá. Jesus entra na reunião dos apóstolos, atravessa, diz que as portas estavam cerradas. Ora, se as portas estavam fechadas, porque os apóstolos estavam com medo, Jesus entra com as portas fechadas, cerradas. Algo já diferente já estava acontecendo na pessoa de Jesus. Agora, conte isso para Tomé. Você está mentindo. Que conversa. Eu quero ver. Pois Tomé, vá para a reunião de oração. Vá para o grupo de oração. Venha orar, porque aí Deus vai lhe revelar. Deus vai lhe falar. O crente que ora, que vive em oração, ele é um crente que Deus fala com ele. Agora, crente que só quer vir para a igreja dia de domingo e mal canta, nem canta. A igreja toda cantando e ele emburrado. É o crente emburrado. A igreja toda levanta a mão fervorosamente, dizendo amém. Eu estou aqui porque Deus é bom. A glória a Deus. A igreja batista não é proibida da glória a Deus, nunca foi. Vou corrigir, algumas vezes era, no passado. Se dissesse glória a Deus, você era pentecostal. Você dizendo glória a Deus, você está lendo a Bíblia. Porque na Bíblia tem dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, aplaudir a Deus, porque Ele, as plantas aplaudam a Deus, os homens aplaudam a Deus, todos os seres vivos aplaudam a Deus, as estrelas aplaudam a Deus. Aí a pessoa, na hora de aplaudir a Deus, emburrado. Deus, Senhor, converte essa vida, Senhor. É ou não é, irmãos?
Igreja é chegar aqui e dizer: Senhor, eu me entrego. Senhor, eu estou aqui para te glorificar. Senhor, estou aqui na oração para louvar e pedir por alguém. Senhor, meu irmão está sofrendo, minha irmã está sofrendo, precisa de oração. O pastor está doente, ora por ele. A irmã fulana está no hospital, ore por ele, por ela. Igreja é isso, é unidade. Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E união é unidade em Cristo Jesus. É difícil ser crente? Não, é fácil, é só querer. É só se entregar. Venha a mim como está. Não é que Jesus diz? Venha como está. Como é fácil. Porque você vindo a Ele, todas as nossas incredulidades e amargura da vida, Ele limpa. Ele pega a flanela com o sangue dele, purifica e deixa brilhoso. Você é um crente que você jamais vai reconhecer a você. A igreja foi dar testemunho a Paulo quem era Gaio. Eu conheço Gaio. Da tua verdade, como andas na verdade. Crente que ande na verdade. Olha, irmãos, como é decepcionante crente que não anda na verdade. Você não arrebenta a igreja porque a igreja é de Jesus, mas arrebenta o coração da igreja. Arrebenta os crentes frágeis na fé. É ou não é? Se eu falar mal dos irmãos aqui, eu tenho um falar mal e tenho um falar para edificação. Tem isso. Mas se eu falar para destruí-lo, gente, ó Deus, me dá amor. De vez em quando o pastor se policia. Eu tenho que me policiar o tempo todo. O profeta Isaías, né? Paulo. Eu sou um dos maiores pecadores, pior do que vocês. Mas estou aqui porque sou sustentado pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor. Ele me chamou para ser pastor. Ele me chamou. Resisti muito. Aos 10 anos eu disse: eu quero ser pastor. Por quê? Porque o meu pastor era um exemplo para mim. A Laura conheceu a família, coincidentemente, Laura conheceu a família desse pastor, pastor Pedro Monteiro. Era um homem que era um exemplo na cidade. Era um exemplo de vida. Seus filhos eram um exemplo de vida. Todos os domingos eles iam lá para a casa da minha mãe. E era uma maravilha. E eu dizia: Senhor, eu disse, debaixo de um pé de árvore na casa, no sítio da minha casa: Senhor, eu quero ser um pastor, como Pedro Monteiro. Oh, Deus dos céus. A gente sempre quer ser igual ao outro. Não queira ser, não. Queira ser, fazer o mesmo testemunho que ele faz. Testemunho como ele testemunha. Pedro Monteiro testemunhava como crente. A cidade gostava dele. Nos cultos, o prefeito, os vereadores iam para lá. A cidade ia. Quando fazia uma festa, fechava a porta da igreja. E é numa avenida, né, essa igreja. Hoje o templo é maior do que esse aqui, onde eu fui criança. Ah, como é bom para um pastor. Como é bom para a igreja. Como é bom ter bons testemunhos. O seu testemunho edifica a vida dos outros. Edifica a vida dos outros. Mas lembre sempre, a sua adoração, a sua veneração é Cristo. Não é ninguém mais, não é pastor Etevaldo. Pastor Etevaldo falha como o quê? Tem falhas enormes. De vez em quando peço a minha esposa: me diga quando eu estou errando. Me fala. Por amor e piedade, às vezes ela não fala. Mas ora por mim. Aí eu fico de pé. Eu estou de pé porque vocês oram por mim. Minha esposa ora por mim. Você está de pé porque outro ora por você. Você está de pé porque outro ora por você. E uns oram uns pelos outros, para que Deus seja presente na vida daquela pessoa, como é na minha vida. É a igreja.
verso 4. O horário já está terminando, não vai me deixar eu terminar. Porque quando o pastor começa a falar é terrível. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Oh, alegria! Olha, se Jesus ama e gosta, imagina a alegria de Jesus quando a gente vive na verdade, não é? Uma coisa a gente dizia para o Henrique. Hoje, provavelmente, ele tem as suas mentiras. Mas a gente dizia, conte a verdade, né? Conte a verdade. E se contar a verdade, eu não lhe castigo. Eu vou te ajudar a lhe ensinar. Se a gente conta a verdade e dá a oportunidade ao filho contar a verdade, e você abençoa a hora com ele, seu filho vai ter você como exemplo. Quando eu errava, papai me abençoava e me ensinava a fazer o certo. Quando nós erramos, Deus nos abençoa e nos ensina a fazer o certo. Ai, Deus abençoa. Abençoa, senão nós estaríamos aqui. Porque a gente erra todo instante e toda hora, não? E nos abençoa. Em todas as áreas. Uma pessoa disse, pastor, minha casa estava precisando de comida. Estava sem nada para comer. Aí nós oramos. E de repente uma irmã trouxe um pão, uma irmã trouxe fruta, uma irmã trouxe isso. Como um presente, ela disse, eu estava passando dificuldades. E Deus me assistiu. A igreja está precisando ajudar um missionário que está vindo. Seus móveis se desmancharam. O tempo, as mudanças, isso é comum. Qualquer móvel da gente, que os móveis de hoje não valem nada. Vale tudo, quer dizer, são caros, mas de qualidade péssima. Você só monta uma vez. Quando for desmontar para se mudar, ele não presta mais. E caros. Coitado, missionário já se mudou umas 10 vezes. Não é não? Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vá passando, vamos ler agora. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, quer dizer, entre a igreja, vivam a vida de verdade. Ah, eu gosto daquela passagem, vou voltar a comentar. A passagem de Jesus. O palácio manda prender Jesus. Manda o soldado, traga aquele Jesus, aquele está falando demais. Ele está falando umas coisas que ninguém entende. Aí os soldados chegaram lá, ficaram ouvindo. Primeiro vamos ouvir o que é que ele diz, para ter comprovação. Ouviram e disseram, ele só fala a verdade. Como é que nós vamos prender o homem que fala a verdade? Aí voltam lá para o palácio e dizem, olha, não vamos prender ele não. Agora pronto, vocês já foram convertidos também por ele. Provavelmente. A verdade nos liberta. A verdade nos abençoa. A mentira nos amaldiçoa. A mentira nos destrói. Destrói o outro, destrói quem está perto. A verdade abençoa, ela frutifica, ela prospera. Palavra de Gaio. Gaio, você é um homem que é próspero. E estou orando por sua saúde, para que você continue próspero. Na palavra, no falar e no agir. E ele faz tudo com os irmãos. Abençoa os irmãos e abençoa os estrangeiros, os que ele não conhece. Irmãos, olha, a maior alegria que eu tenho na igreja é quando chega um visitante e a igreja vai, abraça, convida, chama, faz parte do evangelho. Cativar, amar, abençoar, orar por ele, chegar perto de um visitante que chega aqui, deixa eu sentar do seu lado, posso sentar, como é seu nome, não é? Vem de onde, vai para onde, você está bem, quer oração? Não, eu estou precisando de oração. Aí escreve, pastor, entrega ali, não venha falar não, se falar o pastor esquece. Entrega inscrito, a gente ora aqui, o visitante sai aqui feliz. Como eu fui bem tratado, essa igreja, está vendo? Caio era responsável por isso. Mas sempre tem o que não é crente, o que atrapalha.
Tem os que não fazem nada e os que atrapalham. Os que fazem nada não incomodam, mas estão sendo alimentados por Deus. E o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, porque eles estão ali quietinhos. E os que não fazem nada, muitas das vezes, é quem ora por nós. São pessoas de oração que Deus traz para orar por nós. Vai, vamos terminando. Os caras perante a igreja deram testemunho do teu amor. Todos falaram bem de você, Gaio. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Continue assim, Gaio, abençoando as pessoas, recebendo, orando. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Passe aí. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A igreja para receber a todos. Para que todos recebam a verdade. Porque no dia do juízo você não pode dizer bem assim, o pastor Etevaldo não falou isso para mim. O irmão fulano não falou isso para mim. Vou parar, né? Vai até o 10. Escrevi algumas coisas à igreja, pois Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Tem os que não querem nem que o visitante entre aqui. Não estou falando dessa igreja, não estou falando da igreja de Gaio. Tem um Diótrefes que não é crente. Ainda se você vai vendo, ele nem recebe, não deixa os irmãos receber, não deixa os irmãos acolher, não deixa os irmãos abençoar. Tem no meio da igreja? Tem, irmão. Sabe por quê? Porque temos pessoas, e todas as pessoas são pecadores. Com a oportunidade de serem regenerados, limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? É lindo, uma carta pequena, mas é o testemunho de modelo de uma igreja. Tem mais outro rapaz lá que é uma bênção também. Bênção. O Diótrefes atrapalha. Não faz, atrapalha, ainda quer derrubar os outros, quer ser melhor do que os outros. E tem isso, pastor? Tem na família. Tenha 2 filhos para você ver. Se tiver um filho, quando ele crescer, se você não educar ele no caminho do Senhor, ele vai lhe derrubar se você não for ensinar o evangelho. Vai tomar tudo que é seu. Não são todos, mas na maioria, principalmente os que não creem na palavra. Família, a igreja é uma família. Com bênçãos, com pessoas, com defeitos, mas sob a graça de Deus. Sob a misericórdia de Deus, abençoado por Ele, para ser o quê? A noiva do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai do céu, te agradecemos por esta noite, Senhor. Que alegria estar na tua casa, ouvir a tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia. É grande, é imensa, é enorme. É imensurável, Senhor. O Senhor nos tirar da lama, do pecado, da escuridão e nos trazer para a luz, para sermos, ó Deus, jarros, usados pelo Senhor, pessoas, para abençoar pessoas. Continue assim, Senhor, operando nesta igreja, nas igrejas que falam o teu nome, pregam a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a alegria da presença do teu Santo Espírito, que quando Ele está conosco, todo o poder podemos usar do Senhor para abençoar os outros. Te agradecemos por esta noite, cada oração que aqui se fez, ó Deus, neste lugar, seja recebida pelo Senhor. Sabemos que o Senhor recebe. A gratidão, ó Deus, pela irmã Bahia, estar em casa com sua família, passar momentos com ela, o irmão Mauro. Pedimos, Senhor, continuamos insistindo, Senhor, pelo irmão Eliel, a Marleide,
Ó Deus eterno, a irmã Cláudia e tantos outros, Senhor, o Robson, abençoa o teu povo que aqui está, fortalece-o na palavra, edifica-os, ó Deus, na palavra, porque o Senhor já está voltando, e cremos nisso, pelo nome de Jesus, pela promessa do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.